Dando
veja em Hebreus 10, 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o Deus justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, que a gente lembre disso, para que a gente não possa ficar triste quando as coisas não andam conforme a nossa vontade. A gente tem que lembrar sempre que Deus é Deus, Ele está no controle de nossas vidas e por isso já devemos ser gratos. Aquilo que as minhas palavras não podem fazer, as minhas orações podem. Às vezes você quer convencer alguém da sua verdade e não consegue. Você vê que a pessoa está caminhando a passos largos para a perdição e ele ou ela endurece o coração, o serviço, e você se torna um chato na vida daquela pessoa. Quando isso acontece, o conselho que eu dou para qualquer pessoa é: para de falar e comece a orar. Porque aquilo que as minhas palavras não conseguem fazer, certamente os meus joelhos alcançarão vitória. Eu quero falar hoje, meus irmãos, o texto que se encontra na palavra de Deus, Gênesis capítulo 18, versos 17 a 33. Gênesis 18, a partir do versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Vamos falar juntos essa frase? E Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, Senhor, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça ao Senhor, que é o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor a eles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse o Senhor: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, Senhor, não se ire se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e o Senhor disse: não farei se ali tiver 30. E disse-se: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, Senhor, não se ire
ainda que só mais esta vez eu vou falar. Senhor, se porventura ali tiverem 10 justos, disse o Senhor, por amor aos 10, eu não a destruirei. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. A importância da oração. O que foi essa conversa de Deus com Abraão? Eu vejo, sabe o que, irmãos? Um grande amor de Deus, sabe por quê? Primeiro, Deus vem e conversa com Abraão. Deus fala assim: ocultarei eu a Abraão o que intenciono fazer? Ele conversa, ele pensa consigo mesmo: Senhor nosso Deus, ocultarei eu a Abraão aquilo que eu intenciono fazer, tendo em vista que ele tem uma promessa sobre a vida dele, que ele será pai de uma grande, numerosa nação, multidão. Aí o que o Senhor Deus faz? O Senhor Deus vai ao encontro de Abraão. Mas por que o Senhor foi ao encontro de Abraão? Porque Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló. E por causa de uma confusão que houve entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló, Abraão falou assim, de carinhoso, assim: meu filho, você é um sobrinho tão querido, até hoje houve paz na nossa casa, mas os meus empregados estão brigando com os seus empregados, isso não é bom. Então, para a gente manter a paz, vamos fazer uma coisa: olha, você escolhe para onde você quiser ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul e vice-versa. E Ló disse: tio, é uma boa palavra. No coração de Abraão, Ló era como se fosse o filho. E a gente que tem família, nós queremos o bem ou o mal para os nossos filhos? Sempre o bem. Nós queremos bem para aquelas pessoas que são da nossa casa: o esposo, a esposa, o marido, os filhos, os netos, os genros, as noras. Queremos o bem para eles. E Abraão tomou essa decisão, e Ló ficou encantado com as campinas de Sodoma e Gomorra. Era um lugar muito bonito naquela ocasião, um lugar de comércio, um lugar de gente bonita, mas também um lugar de muita perversão sexual. E a palavra de Deus diz que a mensagem, o clamor chegou ao céu. Qual o clamor? Do pecado que era cometido em Sodoma e Gomorra. E o Senhor disse assim: descerei e verei se a coisa é de fato desse jeito. Tem umas coisas que a gente não entende. Por que a linguagem do Antigo Testamento fala que Deus veio para conferir, uma vez que a gente saiba que Deus sabe de todas as coisas. Mas eu penso que Deus fez isso por causa da sua justiça. Nosso Deus não comete injustiça. Então ele diz: eu vou e verão que eu fui. E quem era Abraão? Abraão, a Bíblia diz que ele era chamado de amigo de Deus. E como amigo, Deus abriu o seu coração com seu amigo Abraão. Será que eu posso ser amigo de Deus como Abraão foi? É lógico que nós podemos. É lógico que nós podemos, e é lógico que nós devemos colocar toda a energia e capacidade nossa nesse crescimento relacional com Deus. Meus irmãos, eu tenho muita tristeza em ver gente andando longe de Deus, dentro da igreja. Tem gente que está perdendo Deus dentro da igreja. Você se lembra da história de José, Maria e sua família foram até Jerusalém por causa da festa do censo, e quando eles voltam, eles perderam Jesus no caminho. Tem gente que está perdendo Jesus dentro da igreja, e nós temos que ter cuidado com isso. Aí nós vamos aprender hoje uma grande lição com a vida de Abraão, o pai da fé.
Você sabe que é uma posição de honra muito grande a posição de quem está na posição de intercessor. O que é intercessor? O intercessor é aquele que intervém. O intercessor é aquele que interfere para ajudar alguém. Você está vivendo uma situação e, por exemplo, uma situação com a lei. Você não sabe como fazer para se ver livre daquela situação. Você vai procurar um bom advogado. O que o advogado vai fazer entre você e o juiz? Ele vai ser o seu intercessor. Ele vai intervir a seu favor. Então, a igreja, quando se põe no lugar daquele que intervém a favor do outro, ela está se colocando numa posição de grande honra. Qual honra é menor? A honra de quem ora pelo outro ou a honra de quem recebe uma oração? Eu quero sempre estar na posição de poder servir ao Senhor e aos meus irmãos, intercedendo pelos irmãos. Deus se alegra quando eu coloco-me na posição de intercessor. O que nós vamos hoje fazer aqui? Eu tenho certeza que a maior parte dos irmãos aqui não vieram fazer um pedido pessoal apenas. Eu acredito que, pelo pouquinho que eu conheço dos irmãos, a maior parte de vocês está pedindo por alguém na família. E pode ter certeza, quem pede ao Senhor, no tempo do Senhor a resposta virá. Abraão, então, foi um grande intercessor. Você já parou para pensar sobre Adão e Eva? Adão, você vê que quem foi que pecou primeiro? Eva ou Adão? Hein? Eva. Quem comeu o fruto primeiro? Eva. Foi Eva. Eva comeu o fruto. Adão mascou. Porque o que ele poderia ter feito? Senhor Deus, tem misericórdia da minha mulher. Senhor Deus, salva minha mulher. Senhor, o Senhor falou na tua palavra que o dia que nós comêssemos, nós iríamos morrer. Eu não estou preparado para perder essa mulher. Senhor, salva ela. Ele fez isso? Não. Ele perdeu a oportunidade de ter sido o primeiro intercessor. Ele foi com um sentimento humano. Qual foi o sentimento que fez Adão comer também? Foi curiosidade? Não. Eu tenho a impressão que Adão, ele tinha muito maior conhecimento e maturidade que a sua mulher. Mas ele não estava preparado para viver sem ela. Ele deveria ter sido o primeiro intercessor, e a história humana ser muito diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Irmãos, isso eu estou fazendo uma conjectura. Isso não está escrito na Bíblia, não, tá? Não vão sempre aqui dizendo que o pastor vai estar escrito na Bíblia. Eu estou só fazendo conjectura. Eu penso que Adão perdeu uma grande oportunidade que poderia ter orado por ela. Pai, salva minha mulher. Se o Senhor não salvar, eu vou ficar sem minha mulher. Depois, o primeiro intercessor que a Bíblia nos mostra é justamente a pessoa de Abraão. Ele foi o primeiro intercessor. E o Senhor Deus vem conhecendo o coração dele e diz: por um acaso ocultarei eu a Abraão aquilo que eu intenciono fazer? Deus não ocultou. Deus veio conversar, e nessa conversa Deus deu a Abraão uma oportunidade para Abraão fazer o quê? Interceder. Hoje eu estava conversando com a Jéssica sobre dons espirituais, como Deus dá os dons espirituais e como os dons espirituais se manifestam em nós. Nós temos que estar muito ligados, devemos orar para que Deus continue derramando os dons espirituais sobre a igreja. Para que são os dons espirituais? Para ornamentar a igreja, para deixar a igreja mais bela. Ah, pastor, vai vir aquela confusão. Não. Tudo que é feito com decência e ordem traz edificação ao corpo. A gente tem que orar por dons espirituais, sim. Deus vai falar com você através de sonhos, de visões, através de sensações. Deus vai fazer isso.
Deus vai te dar uma palavra de conhecimento, Deus tem esse poder, e Deus também vai revelar a você coisas que você não tem conhecimento, para que você interceda. Olha, você já viu aqueles sonhos que a gente acorda sobressaltado, um pesadelo com um filho, ou com uma pessoa que há muito tempo você não vê? Por que Deus usa essa linguagem do Espírito? Qual é a linguagem do Espírito Santo? Visões e sonhos. Para que Deus me dê visões e sonhos, o meu mundo mental, a minha imaginação tem que estar santificada. Deus não vai usar uma mente que é uma latrina. Latrina, que é lugar onde só tem coisa estragada, cocô, fezes. Por isso que a nossa mente ela tem que estar sempre pura. Para quê? Para que Deus use-nos. Aí você que é pai, que é mãe, que é avô, você do nada você acorda sobressaltado com um sonho. Por que Deus te acordou aquele pesadelo para você? Na hora, pular da sua cama, dobrar o seu joelho e pedir a Deus a misericórdia. Senhor, Deus intervenha. Não sei o que está acontecendo, mas coloca o teu anjo ao redor da pessoa, ao redor do meu filho, do meu neto, da minha nora. É assim que Deus fala conosco. Quando Ele nos mostra, é porque Ele quer que nós façamos o nosso papel de intercessor. Como é que foi a intercessão de Abraão? Olha o que está escrito aí. Ele disse: Senhor, Deus, tu me dás também o justo com o ímpio. Senhor, o Senhor é tão bom. O Senhor é o justo juiz. O Senhor é o juiz de toda a terra. O Senhor vai fazer isso? O Senhor vai matar? Se tiver aqui na cidade 50, 45, 30, 20, 10, se tiver 10 justos, Senhor, o Senhor vai matar? E o Senhor falou o quê? Se tiver 10, eu vou culpar. Será que Abraão estava preocupado com Ló? Sim ou não? Nem? Ah, Ló tinha filhas, Ló tinha empregados. Você percebe que existia um lado emotivo e afetivo muito grande. Foi por isso que Deus revelou para Abraão. Agora, você já pensou se Abraão, se você contar aqui, foram 6 vezes. 6 vezes. 6 é o número do homem. 6 vezes ele interferiu. Senhor, mas Senhor, não se ofenda. Meu Senhor, não se irre. Mas será que se ele tivesse orado uma 7ª vez, quem sabe Sodoma e Gomorra não teria sido poupado? Tem coisa, irmãos, que não é para orar uma vez. Enquanto a solução não chega, é para você continuar orando, é para você continuar buscando. Sabe por quê? O que nós aprendemos aqui com Abraão? O verdadeiro intercessor, ele vai além. Ele não para na primeira oração, na segunda, não, ele vai além. Entendeu? Se ele tivesse insistido talvez mais um pouquinho, negociado mais um pouquinho, orado mais um pouquinho, talvez Sodoma e Gomorra tivessem sido poupados. Então a gente entende que talvez Ló, no coração de Abraão, fosse o filho que Abraão desejava ter. Mas qual é a promessa de Deus para Abraão? Que haveria um Isaac, que ele deveria colocar o seu coração, de fato, na mão do Senhor. Quando você vê a história de Ló, a escolha que ele fez, a gente tem a impressão de que Ló não era uma flor que se cheira. E talvez Ló fosse uma espécie de ovelha negra da família. Lá na sua família você tem ovelhas negras. Ovelha negra é aquela pessoa que é o rebelde, é o mundano. Bate pouco com ele, com ela, só no terceiro. Sabe por quê? O que a gente aprende com esse texto aqui? Que quando chega o basta de Deus, quando Deus vem com o seu juízo, não é mais para perceber. Às vezes eu vejo coisas aqui na igreja acontecendo.
enquanto as coisas estão no caminho do problema, você pode usar o seu papel de intercessor e dizer assim: misericórdia, interfira nesse relacionamento, nessa confusão, nessa escassez, interfira, Senhor. Agora, quando aquela pessoa que tem um coração dura cerviz, Deus exorta, Deus fala, Deus ensina, a pessoa endurece, aí vem o juízo, e na hora que o juízo vier sobre alguém, não interceda por ela, não clame por misericórdia. Qual é o horário, qual é o tempo para nós intercedermos? Enquanto você está vendo que o buraco está crescendo e daqui a pouco aquela cova vai tragar a pessoa. O que está escrito lá? Aquele que cava uma cova, nela cairá. Está cavando, você está vendo que está cavando um buraco, vai cair dela. Ore, interceda. É uma doença que começou, ore, interceda. Porque depois que chega ao juízo, nós não temos mais como interceder. E, indo para a nossa conclusão, Adão perdeu a oportunidade de interceder por ela. Abraão foi o primeiro intercessor. Mas nós aprendemos também que até o Senhor Jesus, que é o nosso sumo exemplo, Jesus intercedeu por aqueles que estavam ou crucificando. O que Jesus falou? Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Na cruz, até na cruz, Jesus intercedeu por aqueles que eram seus algozes. Então nós temos que interceder para que Deus tenha misericórdia do pecador, Deus tenha misericórdia daquele que está envolvido pelas coisas desse mundo. E por último, irmãos, eu aprendo com Abraão, eu aprendo com o Senhor Jesus, eu aprendo também com o Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o que acontece quando eu oro? Quando eu me coloco no papel de intercessor, me humilho diante do Senhor, eu estou fazendo como Abraão fez. Eu estou cada vez mais parecido com Jesus e com o Espírito Santo. E o crente que não tem prazer em orar, ele vai perdendo a beleza de Cristo nele. Ele vai tomando a forma desse mundo, e a Bíblia diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. Vamos ficar de pé, vamos orar nessa hora.